Quando ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, acompanhei o presidente José Sarney na missão nacional à República Popular da China. O objetivo da visita presidencial brasileira era celebrar um convênio que tive a honra de construir com meu colega chinês Bao Kemik, do qual resultou a construção de 2 satélites de observação terrestre. Aquele acordo foi o primeiro celebrado entre 2 países em desenvolvimento para desenvolverem um projeto em área da mais sensível e avançada tecnologia de fronteira, para a produção de 2 instrumentos de monitoração terrestre que hoje oferecem ao Brasil e à China informações preciosas sobre o seu território. A redução do desmatamento da Amazônia é consequência da construção desses satélites sino-brasileiros, que foram feitos parte em São José dos Campos e parte em Xangai. A previsão climática com maior acerto, com maior confiabilidade, é resultante do trabalho desses satélites. O planejamento urbano ganhou nova dimensão pelas informações precisas que esses satélites fornecem às prefeituras para atualização dos seus cadastros territoriais. Durante aquela missão, tive a honra de me encontrar com o presidente chinês, o legendário Deng Xiaoping. Ao chegar ao seu gabinete, o legendário Deng Xiaoping perguntou-me: como é, ministro? Como são as suas impressões sobre a China? E eu lhe disse: a China superou todas as minhas expectativas. Foi então que ele retrucou: aqui na China nós dizemos, ver uma vez, ler 1000 vezes. Foi quando eu disse a ele: eu leio sobre a China desde a adolescência, começando pelos livros, pelas narrativas de Marco Polo. Mas, efetivamente, o que vi aqui ultrapassa o que eu li em novos livros, em revistas, em jornais, em noticiário de TV. O que eu vi aqui ultrapassa toda e qualquer expectativa. E eu lembrei-me dessa frase: ver uma vez, ler 1000 vezes, quando visitei Israel. Eu tinha grande curiosidade por conhecer a célebre fortaleza de Masada, no alto
de um monte na região do deserto da Galileia e do Mar Morto. Conheci a saga de Massada, a resistência dos judeus que lá se aquartelaram naquela fortaleza, diante do poderoso exército romano. Conheci a saga daquela gente que, para não ser escravizada pelos romanos, para não serem submetidos à força das tropas romanas, combinaram e executaram o suicídio coletivo, até que o último deu fim à própria vida. Massada é um dos episódios, ao mesmo tempo, mais heróicos e, ao mesmo tempo, mais tristes e lamentáveis da história. E fui a Massada, e lá eu vi o que, nem lendo 1000 vezes, eu era capaz de perceber. Lá eu vi, numa das regiões mais secas do mundo, que uma população florescente ali viveu, suprindo-se de água coletada da chuva e armazenada em grandes cisternas. Mesmo numa região de pouca pluviosidade, os judeus conseguiram criar ali uma civilização florescente, baseando-se única e exclusivamente na captação, no armazenamento e no tratamento de água proveniente das chuvas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi observando o fenômeno de Massada que, quando governador, criei um programa chamado Água da Chuva. Uma mudança climática se operou na região mais produtora de Santa Catarina e uma das mais produtoras do país, que propicia que, com apenas 1% do território nacional, Santa Catarina seja o 5º produtor de alimentos. Lá no oeste catarinense, onde há o maior índice pluviométrico no inverno, tem ocorrido secas seguidas. Nos últimos 12 anos, tivemos 7 estiagens. Inspirado no exemplo de Massada, criei esse programa que, com financiamento de longo prazo e juros baixos, propiciou a disseminação desse sistema de calhas coletoras e cisternas e cacimba armazenadoras de água, que permite, principalmente aos pecuaristas, enfrentarem, em condições de superação, as estiagens mais demoradas. Há uma inconsciência geral sobre as poucas reservas existentes de recursos hídricos no mundo. Segundo um recente relatório da Unesco, que eu quero trazer aqui para o debate nesta casa, embora 70% do planeta seja coberto por águas, 97% de todas as águas existentes no mundo são salgadas. E os 3% que se constituem de água doce
oferecem o aproveitamento para consumo humano de apenas 0,01%. Os outros 2,99%, segundo a Unesco, das águas doces existentes estão em formas de galerias e subsolos de grande profundidade. Neste contexto, o Brasil diferencia-se dos demais países por deter 13% de toda a água doce da Terra, correspondente à maior reserva existente no planeta. Mas, senhor presidente, 80% desse potencial são encontrados nas bacias dos rios Amazonas e Tocantins, longe dos centros urbanos, onde vivem 2/3 da população brasileira. Mas, embora 99,7% das cidades brasileiras tenham um sistema de água encanada, uma em cada 5 casas não dispõe desse benefício. Mudanças climáticas, como a que comentei, que operou-se no oeste catarinense, reclamam uma consciência coletiva por economizar, armazenar e usar racionalmente esses recursos tão preciosos. Todas as edificações devem ser dotadas de um sistema de coleta e armazenagem da água da chuva, como, aliás, tornei por decreto obrigatório em Santa Catarina em relação aos prédios públicos. Se puder, o brasileiro lava o carro e a calçada todo santo dia com água tratada. Se vai tomar banho, fica longo tempo debaixo do chuveiro. Não fecha a torneira enquanto ensaboa as mãos ou faz a barba. E assim, desperdiçamos nesse país 2 trilhões e 500 milhões de litros d'água anualmente no Brasil. No dia 22, no último dia 22, deveríamos comemorar o Dia Mundial da Água. Mas, na verdade, vivemos uma realidade de desperdício da água. Trago esse assunto a essa tribuna para que reflitamos coletivamente sobre ele, diante da perspectiva de que dos 7 bilhões que somos hoje, de habitantes do planeta Terra, seremos 9,5 bilhões em 2050. Muito obrigado.